Olá, pessoal. Então, a questão que cobre aqui qual o diagnóstico mais provável para o quadro de injúria renal aguda desse paciente. Então, a gente tem um paciente de 72 anos, um paciente que tem doença aterosclerótica, então ele é hipercolesterolêmico, tem uma vasculopatia e, inclusive, está sendo submetido a um procedimento endovascular para tratar uma doença coronariana. Ele já tinha uma DRC prévia, só que 3 semanas depois ele evoluiu com uma piora de função renal, ele evoluiu com injúria renal aguda e também com alguns sintomas sistêmicos, né? Emagrecimento, fraqueza, palidez cutânea, mas o que mais se destaca é o escurecimento da ponta do primeiro dedo do pé direito. Então, a gente tem um paciente com doença aterosclerótica grave, foi submetido a uma manipulação endovascular e evoluiu com injúria renal aguda e o que a gente conhece como a síndrome do dedo azul. Então, aqui um exemplo de uma imagem retirada do UpToDate, então, de uma cianose dos dedos aqui dos pés, certo? Que pode ser um quadro de uma síndrome do dedo azul. E também, nesse contexto, uma outra manifestação possível é um livedo, certo? Então, o livedo também pode ser uma outra manifestação que esse paciente poderia ter, que é inclusive mais comum do que a síndrome do dedo azul. Então, nesse cenário aqui, eu devo sempre suspeitar de um arterioembolismo, que também é chamado de uma embolia por cristais de colesterol, tá? Então, a melhor resposta para essa questão, diante do contexto clínico, seria a embolia por cristais de colesterol. Mas vamos entender um pouquinho mais por que as outras alternativas não são a melhor resposta para essa questão. Então, quando a gente fala de nefropatia por contraste, a gente imagina um quadro de injúria renal aguda que está se iniciando ali 2 a 3 dias da exposição ao contraste e não 3 semanas após. Inclusive, geralmente esse quadro ele se resolve dentro de 5 a 7 dias da exposição ao contraste. Então, com 3 semanas, a princípio, era para esse quadro já estar se resolvendo. E também, a nefropatia por contraste, em geral, ele não cursa com sintomas sistêmicos, como a gente identificou aqui na questão. Quando a gente fala da nefrite tubulointersticial, a gente também não tem essa associação com o procedimento endovascular, que a gente tem classicamente aqui no arterioembolismo, certo? Além disso, a gente não citou aqui o exame de urina, né? Então, a gente espera que no exame de urina tivesse aqui uma hematúria, uma leucocitúria, e na questão ele nem focou nesse aspecto, certo? Então, tornando também essa alternativa menos provável. E quando a gente fala de microangiopatia trombótica, apesar de ser uma causa de injúria renal aguda, ela também não tem associação com um procedimento endovascular. Além disso, a gente esperaria que ele tivesse focado aqui em alguns aspectos da MAT, né? Uma hipertensão, uma anemia hemolítica aqui microangiopática. Então, ele não cita nada disso aqui na questão, tornando também essa alternativa menos provável. Então, a resposta para essa questão é o arterioembolismo ou embolia por cristais de colesterol.